Convido que todos abram a palavra do Senhor, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, e peço que acompanhe a leitura do verso 1 ao verso 8. E aqui temos a palavra do Senhor que nos diz: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, nós te agradecemos o privilégio de livremente cultuarmos ao Senhor em nosso país. Te agradecemos o privilégio que temos agora de obedecer, ó Deus, a tua santa convocação e estarmos diante do Senhor, movidos por ti, capacitados, ó Deus, pelo Espírito do Senhor, recebidos pelos méritos de Cristo, instruídos sob a autoridade da tua palavra, e dela agora, ó Deus, nos alimentaremos. E pedimos mais uma vez que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. E é no nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. Domingo passado, o pastor Ageu esteve pregando em 1 Reis, capítulo 11. E se nós fechássemos lá com aquele texto, a conclusão óbvia que teríamos seria: Salomão se perdeu. Ele se apostatou de forma louca. E o texto lá, a tradução inclusive diz que na sua velhice, né? Talvez a tradução lá seria melhor, na sua vida adulta, porque depois daquele momento ele ainda viveu muito tempo até chegar na velhice. Ele fez muitas obras, realizou muitos empreendimentos, grandes conquistas, influência, expandiu o reino e pôde fazer muita coisa, né? E casar inclusive com muitas mulheres e ter muitos filhos. Mas o texto lá não conta o final da vida dele, esse é o ponto. A não ser o período de apostasia, de imoralidade, de idolatria, em que o texto deixa bem claro que o seu coração, por amor das suas mulheres, ele seguiu, se perverteu e se desviou da presença do Senhor por causa da idolatria delas. Ele se envolveu não somente com poligamia, mas uma poligamia em que as suas esposas eram pagãs, eram mulheres que não tinham nenhum temor do Senhor e não amavam e nem seguiam o Deus de Israel. O que nós temos no livro de Eclesiastes é uma confissão de final de vida, né? Embora haja alguns estudiosos que neguem que Salomão tenha escrito o livro de Eclesiastes e atribua ao anônimo ou alguém que viveu no período pós-exílico ou talvez num período interbíblico ou tanto que mais próximo do tempo de Jesus, nós temos boas razões para crer que foi Salomão de fato o autor. É de surpreender que, inclusive, autores conservadores como Edward Young, que foi um dos fundadores do seminário de Westminster, ele também negasse a autoria de Salomão do livro de Eclesiastes. Mas eu não vou me deter aqui a dar uma aula de introdução, vou deixar isso para o nosso irmão Jacó, na aula de introdução lá de Antigo Testamento, né? E se alguém não tiver paciência de esperar a aula dele, procure na internet, tem material sobre isso, inclusive uma apostila minha que está lá por aí. Senão tem também no site Monergismo, introdução aos livros sapienciais, você encontra também a introdução do livro de Eclesiastes. Mas o detalhe é, irmãos, que nós, quando lemos o livro de Eclesiastes, ele é fantástico.
Diferente do que Henry Gendry, por exemplo, que foi professor de teologia sistemática no seminário de Princeton na década de 60, e ele escreveu um comentário do livro de Eclesiastes, inclusive o formato dele resumido está naquele comentário Vida Nova, que era 2 volumes, eram 4, depois 2, agora virou um volume só. Ele que traz o comentário ali e a abordagem dele, não somente negando a autoria de Salomão, mas fazendo uma interpretação de viés existencialista, mesmo porque ele era bartiano também. Então estes homens, eles olham para o texto de Eclesiastes com um pessimismo próprio dos pagãos, dos ímpios, e dizem, olha, não é possível que um homem de Deus e que a palavra de Deus olhe para toda a criação, para todos os mandatos cultural, social, espiritual, olhe para todas as dádivas de Deus e diga, não faz sentido, tudo é nulo de valor, tudo não tem, nada tem propósito nem significado, porque é essa a palavra, o significado da palavra no hebraico para vaidade, traduzida na nossa versão atualizada. A palavra vaidade não significa a conotação que hoje tem, né? A ideia de vaidade, beleza desproporcional ou beleza com valor excessivo. Não, a ideia não é essa. A ideia de vaidade aqui é nulidade, ausência de valor, ausência de sentido, algo que não tem, algo que é fútil. Essa é a ideia de vaidade, quando ele diz, tudo é vaidade. E ele usa, inclusive, uma figura de linguagem muito constante, é correr atrás do vento. E ele deixa bem claro que algo só é vaidade, ou seja, nulo de valor, fútil, sem significado, quando isso se dá debaixo do sol, ou seja, sem a relação de estar diante de Deus. Essa é a ideia de tudo que acontece debaixo do sol, ou seja, não está sendo feito diante de Deus. Então, quando nós olhamos o livro de Eclesiastes, Eclesiastes é um livro católico, apócrifo, né? Eclesiastes, a ideia de que nada faz sentido se não for diante de Deus, para a glória de Deus e feito no temor do Senhor. Inclusive, a chave de interpretação ou de leitura do livro de Eclesiastes deveria começar a leitura a partir do capítulo 12, verso 13 e 14. Então, em vez de você, como no própria Bíblia hebraica, né? O hebraico é da direita para a esquerda, para quem não sabe. Então, em vez de você começar da esquerda para a direita, é da direita para a esquerda. Então, em vez de você começar, você vai pelo final. E aí, quando você vai para o final, capítulo 12, verso 13 e 14, você encontra aqui dizendo o seguinte, de tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então nós precisamos ler o livro de Eclesiastes com esses 2 versículos em mente. O propósito de toda a vida se resume a 2 coisas, temer a Deus e obedecê-lo. E aqui talvez você possa cair numa falsa conclusão, dizer assim, bom, então eu preciso viver em angústia, no temor, dizendo assim, Deus ele vai me castigar porque o meu dever é obedecer e eu não consigo obedecê-lo, e não conseguindo obedecê-lo eu estou debaixo de juízo. Não, o raciocínio é esse. Esse aqui talvez seria a conclusão de Lutero antes de entender Romanos 1, 16 e 17. O que o autor está nos apontando é, teme a Deus, mas é um temor que envolve uma comunhão, um temor que envolve um Deus que nos ama, mesmo porque o versículo 11 e 12, os versículos que antecedem, nos apontam para alguém que nos escreveu como sendo o nosso único pastor. É a única referência que Deus faz em relação ao seu povo nesse livro. Ele se apresenta como o nosso único pastor, aquele que é suficiente para prover todas as nossas necessidades, as nossas ansiedades, os desejos do nosso coração. E ele, no verso 12, ele diz, demais, filho meu. Então a relação não é daquele Deus irado que está manifestando a sua condenação e juízo contra nós, mas daquele que nos chama de filho e diz que nós devemos então nos portar e nos submeter a ele, temendo, mas um temor que envolve temer a sua grandeza, a sua santidade,
temer pecar contra Ele. E a obediência no Antigo Testamento não é apenas uma referência de legalismo, de tentar produzir mérito, mas a ideia de obediência no Antigo Testamento é de fazer algo que agrada a Deus por amor a Ele. A obediência é resultado de amor, não de esforço e mérito, mas de submissão e temor a Ele. Então, é com essa perspectiva que nós precisamos ler o livro de Eclesiastes. É com essas lentes, né, de interpretação que nós precisamos olhar para esse texto. Mas observe bem, irmãos, agora, o capítulo 12, especificamente o verso 1 ao verso 8, ele se divide em 3 partes. Nós temos então o verso 1, que é a declaração inicial, que é então uma advertência direcionando, de fato, para o propósito da vida. Observe bem que o texto diz, lembra-te. Você tem essa expressão sendo usada no 4º mandamento. Lembra-te do dia de Shabá, do dia de descanso, do dia do Senhor para o santificar. E aqui novamente você tem um aspecto temporal, dizendo, lembra-te. Então, quando os judeus estavam lendo, ou aqueles que estavam ouvindo a leitura, ressoando aos seus ouvidos, dizendo, lembra-te, obviamente a associação era imediata, a ideia de lembra-te do descanso. Lembra-te naquele em quem nós temos descanso. Lembra-te de buscar o descanso no Senhor. Lembra-te de, em vez de andar atrás de ansiedades e movido por angústias, ou de incertezas, ou do esforço do seu labor, lembra-te daquele que é providente, lembra-te daquele que guarda a sua vida, lembra-te daquele que não permite que os seus pés resvalem, e aí nós lembramos de Jesus. Em Mateus capítulo 6 diz, por que vocês andam ansiosos pela vossa vida? Quanto ao que a vez de comer, ou de beber, ou de vestir? E ele diz, os ímpios ou gentios é que andam preocupados com essas coisas. O vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Então nós temos aqui a introdução do texto, do verso 1, apontando para o direcionamento. Quando ele diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te de descansar e de buscar repouso naqueles dias em que você tem vigor, em que você acha que pode dormir 3 e 4 horas por noite apenas, e que o resto do tempo você pode gastar com internet, gastar com amizades, gastar com noitada, gastar com outras coisas, porque afinal de contas você tem vigor. Lembra-te do Senhor na tua mocidade, enquanto você tem desejos e é impulsivo, enquanto a sua paciência é curta e o imediatismo parece que é o que exige de você as decisões comuns da juventude. A gente, quando é mais jovem, a gente é um pouco menos paciente, né? Não é à toa que a palavra de Deus diz que, lá em 1 João, jovens, vocês são fortes, mas às vezes não são pacientes. Paciência parece que é uma virtude que a gente vai adquirindo com a maturidade. A gente aprende a esperar, a gente aprende que nem tudo depende de nós, a gente aprende que nem tudo está ao nosso alcance. Mas isso é algo que nós sabemos quando jovens, mas nós aprendemos por experiência apenas na fase da maturidade. E aí nós aprendemos a ouvir, espere, não é o momento, não é isso. E as decisões precisam ser tomadas com maior prudência. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E cheguem nos anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Bom, aqui nós temos então o verso 1, que é uma parte. A segunda divisão, só para nós entendermos a estrutura do texto, o verso 1, ele é a introdução e o direcionamento. Ele vai dizer, jovem, pense bem, qual é o propósito da sua vida? Do verso 2 ao verso 5, e a primeira metade do verso 5, para ser mais exato, ele aponta para a velhice como sendo o resultado daqueles que tiveram o privilégio de não morrer na juventude, né?
mas ao mesmo tempo ele também aponta para uma realidade de fraqueza. E aqui nós temos várias figuras, várias metáforas, várias figuras de linguagem apontando para a falência do corpo, para os efeitos da velhice, aquilo que nós vamos sofrendo com o decorrer dos anos. Na segunda metade do verso 5 ao verso 7, nós temos então a advertência final, onde ele diz: a morte vai chegar. Então, você talvez viva pensando que nunca morrerá. Você talvez viva pensando que a vida ela é sem fim. É que você pode planejar suas centenas de viagens, você pode planejar seus muitos estudos, você pode planejar suas visitas aos amigos, parentes que moram distantes, talvez até em outros países, mas a advertência final aqui é para todos nós: a morte vai chegar. Todos nós estamos fadados a morrer, a não ser, obviamente, segundo 1 Coríntios 15, aqueles que estiverem vivos no dia que o Senhor Jesus retornar. Mas senão, a todos nós está sentenciados morrer uma só vez, diz o autor dos Hebreus. E o verso 8, novamente a conclusão de todo o livro de Eclesiastes, que diz: vaidade, de vaidade, diz o pregador, tudo é sem sentido, daqueles que vivem sem o temor do Senhor e sem o propósito de amá-lo com todas as suas forças, revelando isso de forma visível através da obediência. Ok, irmãos, vamos analisar aqui a partir do verso 1. O texto então ele começa dizendo, como eu já mencionei, essa advertência. Você tem aqui: lembra-te. E lembra-te por uma questão muito simples. Quando nós pensamos na vida, nós só pensamos no que fizemos de errado, nós só lamentamos os erros do passado quando eles, primeiro, ou trazem consequências, e essas consequências elas estão amarradas a nós, ou como uma nódoa no nosso corpo, como uma mancha que nos faz lembrar o tempo todo as marcas do passado, ou quando Deus ele nos faz lembrar do passado e nos produz uma verdadeira tristeza pelo Espírito Santo e nos leva ao arrependimento. Então, apenas nessas duas situações nós lembramos do passado. Mas o texto diz aqui aos jovens que nós precisamos olhar para o futuro, dizendo: lembra-te dos dias do teu Criador, nos dias da tua mocidade. Então, antes que o presente se torne passado, e quem gosta desse jogo de o agora já tornou-se depois, o depois já se tornou passado, e o que é amanhã já se tornou agora, leia, por favor, o livro de Confissões de Aurélio Agostinho. A segunda metade dele é para quem gosta de fazer esse exercício mental sobre a relação tempo e eternidade, é fantástico, tá? Só que pega uma boa caneca de chá, né, não muito doce, que faz mal, e leia o livro com calma, faz muito bem. Mas o grande detalhe é que quando nós temos agora, Deus diz assim: agora, como você está vivendo a sua vida? Esse é o ponto. Como você está vivendo a sua vida agora diante de Deus? Por isso que ele diz: lembra-te do teu Criador. Lembra-te de em tudo que você vai planejar, em tudo que você fará, em tudo que você colocará o seu coração, você está diante de Deus, o Criador. É curioso, porque o livro de Eclesiastes, ele em nenhum momento ele usa o nome Yahvé, que é a ideia de aliança, o Deus de aliança. Ele sempre usa Elohim. Talvez o motivo para isso, o motivo de Deus se revelar com esse nome, e aqui ele faz menção a Elohim, aquele que é o Criador, embora a palavra aqui é Criador mesmo, porque Elohim remete ao capítulo 1 de Gênesis, o Criador, aquele que é Senhor sobre a criação, seja para lembrar que uma vida sem redenção, uma vida sem aliança, uma vida em que Deus não se revela a nós numa relação de pacto, de comunhão, de vida, é uma vida em que nós vivemos apenas para a criação, apenas para a matéria, apenas para a ordem natural das coisas, apenas para aquilo que é a nossa vida do dia a dia.
E quando nós corremos o risco de viver a nossa vida apenas no corre-corre do dia a dia, apenas para as nossas ansiedades e as nossas preocupações, a vida ela não tem sentido. Deixa eu dar um exemplo disso. Você tem o Danielzinho, né? Tem quantos anos o Daniel, pastor? 5 anos. Pergunta para o Daniel assim, o que você quer ser quando crescer? Aí ele vai dizer assim, eu quero ser pastor, eu quero ser médico, quero ser engenheiro, não sei. Tá ok, então ele vai ter que crescer bastante, então ele precisa comer bem todo dia. Então todo dia a nossa irmã Via vai colocar um prato de comida, vai preparar almoço, vai planejar o dia dele, levar para a escola, etc. E ele tem que acordar todo dia cedo, dormir à tarde, fazer alguma coisa e fazer exercício para poder crescer forte, ser um homem forte, bonito, vigoroso, saudável, para ele poder então chegar a ser médico, pastor ou engenheiro, ou que Deus tiver preparado para ele. Mas observe bem, todos os dias, da agora para frente, ele vai acordar, escova dente, primeira coisa, escovar dente, né? Escova dente, e aí vai tomar o café da manhã, e ele vai então para a escola, e depois ele vai estudar em casa, não sei, e aí ele vai, depois do horário do almoço, à tarde ele vai ter que tirar a soneca, depois ele vai brincar um pouco, né? Brincar um pouco faz parte da vida, né, Daniel? E aí depois disso a gente vai chegar à noite, vai ter a janta, e depois à noite vai ter um momento de culto doméstico e cama. No outro dia, acordar cedo, escovar dente, tomar café da manhã, e todo dia vai ser essa rotina. Talvez em algum momento, feriado, férias, haverá uma pequena mudança de direcionamento, mas você vai repetir estas coisas todos os dias. Só que dentro desse processo, ele agora vai se tornando um rapazinho, pré-adolescente, um adolescente, um jovem, ele vai entrar na faculdade, ele vai terminar sua faculdade, ele vai, terminando a faculdade, começar a exercer sua profissão, e aí ele vai conhecer uma moça crente, piedosa, que teme ao Senhor, calvinista, reformada, né? A gente quer batizar os filhos, né, pastor? Os netos, quer dizer, a gente quer batizar os netos. Já falei lá em casa, falei, ó, não casa com arminiano nem com coisa fora do nosso ramo, não, porque eu quero batizar meus netos. E aí, agora, ele vai ter a alegria de poder casar e ter seus filhos, ter a sua família e dar alegria para os seus pais. Bom, quando nós pensamos nessa estrutura, debaixo do temor do Senhor, a gente fala assim, é para a glória de Deus e essas coisas enchem o coração da gente de alegria. Agora, tire Deus dessa conversa. Em que as pessoas elas acordam mecanicamente, elas trabalham por causa de ídolos do coração, e quando eu falo ídolos do coração, talvez elas trabalhem por ganância, por interesse, por conquistar coisas melhores, e aí se você perguntar assim, você trabalha para quê? Ah, porque eu quero ter dinheiro. Mas e se você ganhar muito dinheiro, você vai fazer o quê? Ah, eu vou comprar casa, eu vou comprar meu apartamento, eu vou comprar um carro. E depois que você comprar sua casa, seu apartamento e o seu carro, aí eu vou comprar uma casa maior. Eu vou comprar um carro melhor. E depois que você comprar um carro melhor, eu vou comprar um outro carro melhor. Não sei se você já teve a experiência de parar no semáforo. E aí, isso aconteceu recentemente com o João Marcos, ele fez o comentário, né? Estava no semáforo e aí parou um carrão desses importados do lado nosso. Importado que agora já está sendo montado aqui no Brasil. Acho que era um Land Rover, um Range Rover, alguma coisa assim. E ele conhece carro, ele gosta de carro. E ele pegou e falou assim, uau, pai, quando é que a gente vai poder comprar um desse? Eu falei assim, meu filho, se eu puder, eu não vou comprar. Eu acho que o meu dinheiro tem que ser pensado em investir em outras coisas. E é muito dinheiro para você investir em um carro só. Acho que dá para a gente ajudar outras pessoas. E a gente vai ensinando frugalidade e outros valores, né? Aí ele falou assim, porque quando eu for grande, aí eu falei assim, ixi, já vem conversa. Eu vou comprar um carro desse para mim. E aí, olha, para tirar esse negócio da cabeça dele deu trabalho. E aí eu perguntei para ele assim, a sacada foi, e quando você comprar um carro desse? Ah, e aí eu vou ficar feliz. Mas ele vai envelhecer, ele vai desvalorizar. Quando você compra um carro desse, 25% já cai o valor dele. Passou um ano, você já perdeu pelo menos 40% do valor dele. Passou 5 anos, você já perdeu mais de 60% no valor dele. E aí, o que você vai fazer com isso? Ah, eu vou comprar e comprar um melhor. Falei assim, sua vida então vai ser trabalhar para comprar carro. É para isso que é o fim da sua vida? Quando nós olhamos aqui o texto, irmãos, ele diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade.
Porque se nós não olharmos para a nossa vida diante do Criador, o que nós vamos fazer é viver para a criação. E é por isso que Paulo ele nos adverte dizendo assim, aqueles que... Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. Verso 20 e 21. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, ao olhar a criação e a capacidade, os dons que Deus deu aos homens, e a produção e a obediência do mandato cultural, espiritual e social, e nós devemos olhar todo o que existe no mundo e dizer assim, tudo isso glorifica a Deus, mesmo que as pessoas façam isso por idolatria, mas todas as coisas glorificam a Deus. E tudo o que existe é para a glória de Deus, porque toda a criação revela as virtudes de Deus. Porquanto, aí o final do verso 20 diz, tais homens são por isso indesculpáveis. Por quê? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos. Olha isso aqui, vaidade. Falta de propósito, falta de sentido, falta de significado, falta de valor. As coisas não receberam o valor na sua devida relação, e Deus não recebeu o reconhecimento de valor que Ele tem, infinita, imutável, grandiosa, perfeita, e o valor que Ele dá em toda a criação. E a consequência disso é que eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. E é interessante que é isso que o pecado faz. O pecado, em si, ele é sem sentido. Garrett Berkouwer, ele tem um livro chamado Doutrina do Pecado. E o primeiro capítulo desse livro, ele fala sobre o significado do pecado. E ele escreve um capítulo longo para chegar à seguinte conclusão: o pecado não tem sentido. E essa é a essência da vaidade, que o autor de Eclesiastes, nosso irmão Salomão, se referiu. Pecado não faz sentido. Se você falar assim, por que você peca? E todos nós temos essa infeliz experiência por causa da ainda presença do pecado em nós. Nós não somos mais escravos do pecado, nós não seremos mais condenados por causa dele, mas nós ainda temos a presença dele em nós e nós com ela lutamos. Por que o pecado? Por que nós pecamos? Nós sabemos que o pecado, ele é a tentação que oferece sedução, que nos promete prazer, que de fato, inclusive, há em alguma medida algum prazer inicial, mas que o resultado do pecado é a morte de virtude, a morte de honra, porque nós não morreremos mais à condenação, mas o pecado mata em nós a alegria da salvação, o pecado ele mata em nós a satisfação, a honra, a dignidade, mata em nós as virtudes, a admiração, mas ainda assim nós escolhemos pecar. Não faz sentido. Por que um marido que, sabendo que ele pode destruir o seu lar, ele comete adultério? Por que uma esposa, sabendo que ela ofenderá profundamente o coração do seu marido, ela dissimula e às vezes mente para ele? Por que filhos, que sabendo que os seus pais se sentirão envergonhados, eles na escola têm um tipo de comportamento que não é aquele mesmo que tem quando estão diante dos seus olhos? O pecado não faz sentido. O pecado ele é sem sentido. E é por isso que ele sendo sem sentido, quando ele afeta o nosso raciocínio, e nós então cedemos, conforme Tiago diz lá no capítulo 1, a partir do verso 13, diz que nós cedemos à tentação, a nossa mente ela se torna insensata. E aí nós começamos a pensar em pecar, e de fato nós anulamos a ideia de Deus no momento que estamos pecando, não porque conseguimos
negar a existência de Deus, mas nós afastamos Deus de qualquer pensamento nosso, enquanto estamos intertidos ou estamos direcionados no raciocínio de pecar ou premeditando o pecado. E a consequência de uma vida em pecado, ou que cai em pecado, ou que se mancha, se suja em pecado, é que ela se torna também sem sentido. Então o pecado ele é sem sentido, torna a mentalidade insensata e faz com que a vida também se torne sem sentido. E aí você começa a perceber como que alguns jovens, e adultos inclusive, têm se envolvido com drogas. Sabendo que aquele negócio vai estragar a saúde dele, vai roubar os seus melhores anos de vida, vai destruir sua capacidade, sua inteligência, sua capacidade mental, vai destruir seu sistema nervoso, seu sistema motor, vai destruir toda a sua vida, vai destruir o seu futuro profissional, mas o indivíduo, ele escolhe envolver-se com drogas. Não faz sentido. O pecado não faz sentido. Quer ver, o capítulo 2 de Eclesiastes, vamos lá comigo, por favor. É uma confissão. Na introdução já do livro, em que Salomão ele faz a respeito dessa experiência de viver uma vida para a criação, para os benefícios da criação, para os prazeres da criação, para usufruir da criação, mas não diante do Criador. Capítulo 2, do verso 1 ao verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Disse comigo, vamos. Observe bem, ele está falando consigo mesmo. Ele está maquinando nas suas intenções, no seu coração, está premeditando aquilo que ele quer se entregar. A ideia de se entregar aqui, que é usada, é a ideia de fazer aquilo sem freio. Eu não quero pensar em culpa, eu não quero pensar em consequência, eu não quero pensar naquilo que pode dar de errado, eu quero fazer para ver no que vai dar. A ideia é essa. E observe bem, ele diz, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu. Durante os poucos dias da sua vida, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa. Também possuí bois, ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantores das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Ele diz, eu fiz para mim, eu construí para mim, eu comprei para mim. A minha reputação, o meu nome, a minha realização, a minha satisfação, como fim da minha existência. Qual o resultado disso? Alguém certa vez disse que a grande frustração de todo hedonista é de que quando ele alcança, hedonismo é a filosofia que diz que o propósito da vida é o prazer. Diz que a grande frustração do hedonista é quando ele alcança o prazer, que ele crê ser o ápice da sua satisfação,
é de que após experimentar o prazer, ele descobre que só tem vazio. E que uma maior insatisfação, como que um vício, uma ânsia, que agora ele descobriu ser maior do que o prazer que ele havia almejado e prometia como sendo a satisfação do seu coração. Então, é sempre a busca de algo maior. Meus irmãos, hoje nós vivemos um tempo em que a sociedade, a nossa sociedade, não só brasileira, mas por causa desse globalismo aí, né? As pessoas, elas estão vivendo filosofias ou ideologias com toda sorte de incoerência possível, né? Mas sem saber dar nomes ao que eles pensam. Então é só você ir nas redes sociais e você vai encontrar pessoas defendendo coisas diametralmente contraditórias, mas ao mesmo tempo elas não sabem discernir o que elas estão pensando, porque simplesmente por causa de filmes, literatura, conversa, algum tipo de contato, de conhecimento, elas foram recebendo toda essa carga de informação, virou aquele liquidificador, e aí essa mentalidade relativista de toda a verdade é verdade, tem a tua verdade e a minha, e no fim das contas as pessoas pensam e creem num monte de coisas erradas, inclusive contraditórias, e elas não sabem discernir no que elas estão crendo, e elas vão vivendo essas loucuras. Uma das ideias, uma das mentalidades ou ideologias mais comuns da nossa época é chamada de existencialismo. O existencialismo, quando ele surge em 1930, a partir de dois filósofos alemães na Universidade de Marburgo, Karl Jasper e Martin Heidegger, a proposta deles era de, após a Primeira Guerra Mundial, e olha que a Segunda nem tinha iniciado, senão o desespero seria maior. A ideia de que a vida é um desespero. A vida, ela não faz sentido. As premissas básicas, então, são resumidas a 3 palavras: desespero, falta de sentido e nulidade de valor. Então, nada faz sentido. O ser humano, ele não existe com nenhum valor. Então, precisa ser lembrado que eles eram ateístas. Então, a filosofia era o que é chamado de materialismo dialético, ou seja, o que existe é a matéria. Nada além da matéria. Tudo é só matéria. Não tem alma, não tem Deus, não tem espírito, não tem nada. Só matéria. Sendo só matéria, então, nada faz sentido. Nada tem valor em si mesmo. Qual o valor de uma pessoa e uma cadeira? A utilidade. E aí, outras propostas éticas começaram a ser desenvolvidas. Utilitarismo, situacionismo, né? Então, você tem outras mentalidades, outras ideologias sendo criadas. Mas por que o existencialismo ele é perigoso? Não só porque ele vai fomentar essas outras ideias, mas o existencialismo ele é perigoso, porque ele leva as pessoas a adotar uma ideia como sendo um padrão de vida. E que ideia seria essa? A existência em si não tem valor. Se não tem valor, então a pergunta seria: por que você não comete suicídio diante dos desesperos e das inseguranças da vida? Claro que para nós que somos cristãos, essa pergunta ela não faz sentido, porque nós pressupomos que tudo tem valor, porque tudo é de Deus, tudo é para Deus e tudo está sob o controle de Deus. Então, mesmo quando nós chegamos a um momento de extremo desespero, em vez de nós corrermos para o desespero, nós corremos para o refúgio e castelo forte que é o Senhor. Mas uma pessoa que não crê em Deus, ou uma pessoa que crê em Deus, mas é um ateu prático, que vive como se Deus não existisse, e que não entende a soberania de Deus, e que não entende nem crê na providência de um Deus que cuida de cada detalhe e faz com que todas as coisas na sua convergência cooperem para o nosso bem, essa pessoa ela vai aprendendo a crer que a vida, ela de fato não faz sentido. O existencialismo diz não somente não faz sentido e o resultado é o desespero, mas para que você não veja o suicídio, ou a morte, ou a autodestruição como sendo uma opção válida, é necessário que você justifique a sua existência.
você valide a sua existência. E como que isso seria possível? Originalmente, Karl Jasper começava as suas aulas, inclusive Francis Schaeffer cita isso no livro Deus que Intervém, diz assim, olha, o que nós vamos começar aqui nesse curso de existencialismo, eu já quero dizer para vocês, antes de aprenderem qualquer coisa, nenhuma experiência é válida se for resultar em suicídio. Já começava o curso dessa forma. Mas o ponto é, como que veio a proposta de justificar? Ou seja, o que você pode fazer para que a sua vida tenha valor? Para que você se sinta vivo? Algumas propostas vieram, como por exemplo, drogas, sexo, trabalho. E aí vieram ideias de redenção através dessas coisas. E observe que essas ideias elas estão muito mais presentes. E num livro chamado Deus, e Agora Como Viveremos, pela Nancy Pierce e Charles Colson, eles trabalham na parte introdutória desse livro, mostrando como que as pessoas usam coisas para a ideia de redenção. Por exemplo, como que a minha vida vai ser redimida? Porque ela não faz sentido. Então vai se redimir através do sexo. E as pessoas vão trabalhar a vida toda, ou trabalhar, e todo o dinheiro que elas ganham é para gastar com prostituição, sexo, noitada, ou mesmo que seja relação sexual, casual, qualquer coisa assim. Outras pessoas vão ver a economia como sendo o instrumento redentivo das suas vidas. E aí elas vão brigar ou pelo comunismo, ou pelo capitalismo, ou por qualquer outra teoria. Algumas outras pessoas vão ver a religião, inclusive, como sendo redentiva. Não Cristo, mas a religião. E aí vão cair no fanatismo. E algumas seitas prosperam e enchem não só de pessoas maduras, mas de jovens. Que correm atrás cegamente de promessas das mais insanas possíveis. E aí você entende como que um cara como Jim Jones, na Guiana Francesa, conseguiu arrastar atrás de si cerca de 300 pessoas ou mais que isso, e levou todas a cometerem suicídio coletivo. Em nome de uma redenção. Observe bem, irmãos, tudo isso ilustra o que a advertência e o direcionamento que o verso 1 nos aponta. Lembra-te do teu Criador. Porque quando nós tiramos os olhos do Senhor, quando nós deixamos de olhar na direção certa, nós nos tornamos perdidos. É por isso que o texto ele começa dizendo, antes que venham os dias maus. Porque essa é a consequência natural de quando nós não estamos diante do Senhor e quando nós não estamos olhando para Ele. Dias maus virão. Dias de consequências chegarão. E chegarão anos nos quais dirás, não tenho neles prazer. Eu conheci uma senhora, quando eu era seminarista, chamada Teresa Doriguete Ávila. Espanhola, de nascimento, veio para o Brasil, era ainda pré-adolescente. Conheceu o Evangelho ainda no início do seu casamento, com cerca de 18 para 20 anos. Casou bem nova ela. E apesar de ter conhecido a Cristo, ela não pôde ir para a igreja, não pôde servir a Cristo na comunhão dos irmãos, porque o marido, não sendo evangélico, proibia ela inclusive de ler a Bíblia em casa. E ela então tinha que se contentar em quando o marido sair de casa, ela ligar o rádio e ouvir os pregadores ou alguma coisa, alguma mensagem evangélica transmundial, ou a Voz dos Anjos, ou qualquer coisa assim. E ela foi então testemunhando e evangelizando. E ele se converteu, tiveram filhos. Quando eu a conheci, ela já era uma senhora de 80 e poucos anos, viúva, já os filhos adultos. Os 2 filhos mais velhos que ainda moravam com ela eram viciados, eram ébrios, eram homens que eu tive convívio de 2 anos trabalhando na Igreja Vila Esperança, onde ela era membro. E às vezes eu almoçava aos domingos na casa dela, ou às vezes até dormia lá na casa dela. E eu nunca vi nesses 2 anos, nem o Paulo, nem o João sãos. Ela tinha vários problemas de saúde. Ela tinha problemas com outra filha, estava passando na época um problema de divórcio.
Eu nunca vi a Dona Teresa, com seus 80 e poucos anos, durante esse convívio de 2 anos, reclamar, amaldiçoar ou dizer que a vida dela não era feliz. Quando as coisas estavam muito difíceis, e às vezes o filho dela chegava em casa, eu vi algumas vezes acontecer, chegava batendo a porta, chutando as coisas, xingando, querendo às vezes até bater nela, e às vezes eu tive que interferir. Ela olhava para mim chorando e falava assim, Eberton, ela falava meu nome errado, né? Ela falava, Eberton, a vida é doce, a vida é doce. Isso faz sentido. Quando a gente olha e diz assim, eu não tenho mais neles prazer na velhice. De fato, quando você vê pessoas na rua, pessoas que desistiram da sua família, pessoas que desistiram da sua casa, resolveram inclusive optar pela mendigância, porque para eles a vida deles não tem mais prazer. E eu estava conversando com meus filhos, a gente andando e vendo algumas pessoas na rua, mendigos, alguns desacordados. E você vê que alguns estavam ou noiados naquele momento de droga. E meus filhos perguntam, pai, por que essas pessoas moram aqui? E a gente não pode perder a oportunidade de conversa, né? Eu falo assim, meu filho, eu tenho certeza que eles têm família. Eu tenho certeza que eles sabem onde a família deles moram. Eu tenho certeza que eles cresceram em algum lugar. E eles tiveram pessoas que conheceram eles. É possível que haja 2 situações, ou talvez mais de 2, mas eu posso pensar em 2 agora. A primeira delas é que eles brigaram com as suas famílias. E o orgulho deles é tão grande que impede deles voltarem para a casa deles. E o orgulho deles é tão grande que faz com que eles se tornem escravos da sarjeta, mas não tenham a humildade de pedir perdão para voltar a dormir numa cama e num quarto com a família deles. Uma outra possibilidade é talvez que eles resolveram sair brigados não só com a família, mas com os amigos, ou resolveram mentir dizendo que tiveram grandes coisas e não têm coragem de dizer que a vida foi um fracasso, e de que as coisas não deram certas, e de que eles precisam agora de ajuda, e que eles precisam agora se humilhar para alguém. E talvez novamente se volte o assunto, orgulho. Talvez alguns deles tenham outros motivos, mas eu consigo pensar nesses 2 agora. Porque se algum dia eu caísse na rua, se eu fosse para algum lugar, se eu fosse assaltado, se as pessoas roubassem tudo de mim, eu não pensaria na rua, na calçada, na sarjeta, na varanda de um boteco, como sendo a opção para eu dormir e viver a minha vida ali. Eu tenho para quem voltar. Eu tenho família a quem recorrer. Eu tenho amigos a quem pedir. Mas para tudo isso a gente precisa ter, em primeiro lugar, temor do Senhor e humildade. Então o texto diz assim, quando a gente perde o prazer na vida, o indivíduo ele perde a perspectiva de vida. Ele perde o prazer na família, ele perde o prazer no seu trabalho, ele perde o prazer nas suas relações. É por isso que o texto ele começa estabelecendo, lembra-te do teu Criador. É nessa relação, em primeiro lugar. E segundo, ele aponta, antes que venham maus dias, os quais dirás não tenho neles prazer. E todos os dias nós vivemos e convivemos com as pessoas que nós amamos. Mas a nossa casa, o nosso lar, a nossa família é fonte de prazer quando nós vivemos as relações com Deus de forma correta. Do verso 2 até a parte A do verso 5, você tem agora uma sequência de figuras de linguagem que apontam para a velhice. Aqui não tem nenhum mistério, né? Você diz assim, o que ele quis dizer aqui? Temos que ter uma interpretação relacional para entender. Não, o texto está sendo muito claro. Ele está dizendo assim, antes que escureçam a lua e as estrelas e o esplendor da sua vida. Ou seja, o dia começa, a primeira figura é de um dia. Então, quando ele começa, o sol está raiando. Então, você tem ali a alvorada e o fulgor do sol. Aí você tem o meio-dia, que é aquele momento de maior calor e de claridade. Vai chegando a tarde, vai chegando aquele frescor, no finalzinho da tarde, a iluminação vai diminuindo. Depois você tem o crepúsculo, aquele momento de sombra, de sombreamento, de escurecimento. E chega a noite e acabou o dia.
Então a primeira figura é essa. Ele está apontando, olha, o dia vem, e ele tem a sua fase, ele tem o seu percurso, e a vida é assim também. Você vai ter um momento em que você diz assim, eu corria, eu fazia, eu pulava, eu tinha fôlego para exercício. Semana conversando com alguém lá do seminário, eu falei assim, eu já não tenho mais 30 anos. Aí a pessoa fala assim, ixi, com 30 anos eu já não fazia muita coisa. Quem teve vida saudável, tem vida saudável de fazer exercícios, de ter uma boa alimentação, você sabe que até os 30 anos você tem um vigor muito grande. Depois dos 30 parece que a gente começa a cair num declínio. Aos 37 anos eu descobri que eu não consigo emagrecer mais, né? Eu já estou com uns 2 ternos lá que eu já estou pensando, vou ter que dar para algum seminarista, e mais magro que eu, obviamente, porque não me cabe mais. E a gente começa a perceber que o fôlego não é o mesmo, você não consegue correr mais, você não consegue planejar mais, você não consegue ter mais o mesmo vigor, porque nós já estamos chegando no momento em que o esplendor da vida, a beleza do vigor já está passando. Então, esse momento ele vai chegar. Esse momento ele é inevitável. E aí o texto continua dizendo, se torna a vir as nuvens depois do aguaceiro. A ideia é dizer, olha, vem chuva, depois vem chuva, depois vem chuva, e aí você vai pensar, mas será que não vai ter mais sol? E a boa notícia para nós, que já passamos dos 30, é que não vem mais sol depois do aguaceiro. Nós vamos cada vez mais envelhecendo. Minha mãe, ano que vem, vai ser 70 anos, eu assustei quando ela me perguntou esses dias atrás assim, como é que vai ser minha festa o ano que vem? Eu falei, festa por quê? O ano que vem eu faço 70 anos. Eu falei, meu pai, minha mãe vai fazer 70 anos. Mas eu tenho 43. É natural que essas coisas cheguem. Mas eu lembro da minha mãe esses dias atrás, quando ela tinha 40 anos. E eu era um molecão e brincava em casa ainda. E o tempo vai passando. E a gente para e fala assim, o que está acontecendo? Parece que já chegou dezembro, né? E daqui a pouco chega janeiro. E aí quando chega de janeiro, ele fala assim, poxa, já chegou esse dezembro de novo. E nós estamos crescendo, e eu já tenho uma menina de 13 anos em casa. E esses dias atrás eu estava vendo a foto dela, e ela sentada no meu colo. Quando ela estava nascendo os 2 primeiros dentes dela. E a vida, ela vai passando. E o texto, ele diz assim, no dia em que tremerem, e aquele novamente, aí agora o direcionamento é para uma figura de linguagem física, os guardas da casa, ou seja, os teus braços, a sua defesa não vai existir mais, porque você já não vai ter força nos braços. E quando se curvarem os homens outrora fortes, ou seja, as tuas pernas, você não conseguir mais ostentar as coisas, levantar mais, você não conseguir fazer longas caminhadas mais, você não conseguir correr mais, e cessar os moedores da tua boca, por já serem poucos, embora hoje a gente consegue remediar isso com implante e outras coisas mais. Mas não é a mesma coisa mais. Interessante, Deus na sua sabedoria, Ele faz até mesmo conosco algo que é nascer a primeira vez, é o dente de leite, depois vem a segunda dentição que é permanente, e perdeu essa, acabou, meu amigo. É implante ou se não, cuida. Mas mesmo assim, a gente sabe que com o decorrer dos tempos, a saúde da gengiva, a saúde dos maus dos dentes, a nossa saúde física, todas as consequências disso, elas vêm. Por mais que nós tentemos maquiar, por mais que nós tentemos remediar, por mais que nós tentemos modificar os efeitos, eles vêm, é isso que o texto está dizendo. Talvez os nossos adolescentes e jovens falem assim, pastor, eu não sei o que é isso ainda. Isso é verdade. Mas a boa notícia para vocês é, vem, isso virá. Enquanto algumas moças talvez olhem e falem assim, puxa, eu sou tão bonita, eu sou tão jovem, eu sou tão esbelta, eu sou uma beldade, né? E não há nenhum problema de você se achar bonita, cuidado só com o orgulho. Você vai sofrer os efeitos do tempo. E uma das coisas que a velhice, que é parte da mortificação do nosso corpo, porque ele ainda não foi redimido, é para que Deus nos humilhe. E Ele vai, enquanto isso, aperfeiçoando o nosso coração e o nosso espírito. Ele vai santificando nossa mente. Ele vai nos ensinando que o corpo ele vai degradando.
ele vai falindo. Alguns órgãos, eles vão funcionando mal. Eu lembro quando eu era criança, e eu conseguia caçar sem óculos. Comecei a usar óculos com 20 anos de idade. E eu caçava e atirava em perdiz. Não sei se vocês conhecem essa ave, lá no Mato Grosso tem muita. Eu atirava voando. E é algo que você tem que fazer muito rápido. E a precisão tem que ser muito assertiva, com cuidado com quem está do seu lado, para você não atirar no seu companheiro do lado. Atualmente eu estou precisando tirar o óculos para fazer algumas coisas e colocar o óculos para fazer outras. Porque eu estou percebendo que de fato a palavra ela não mente. Ela vai se cumprindo na nossa vida. Mas ao mesmo tempo que Deus faz isso, me faz ter temor. Não das fraquezas, das limitações, da falência que o meu corpo começa a padecer. Mas isso me leva a pensar que eu preciso ter mais paciência, mais temor, mais dependência. As enfermidades, inclusive, elas vêm para isso. Porque algumas podem ser congênitas, outras podem ser adquiridas, e outras podem vir por acidentes e imposição. E a nossa vida se torna mais difícil e mais limitada. Mas ainda assim a gente olha para o Senhor e diz assim, o Senhor é o meu Criador. O Senhor é quem conduz a minha vida. Tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu tenho é seu. Então é o Senhor quem vai cuidar. Porque quando eu temer o que é alto, quando eu me espantar, me assustar com facilidade, quando florescer, embranquecer os meus cabelos, verso 5, e até mesmo um gafanhoto, um bichinho tão pequeno me for um peso, e até mesmo eu perder a fome, perder o apetite, porque comer já me faz mal, já não tenho sono como eu tinha quando jovem, algumas comidas já têm algum efeito sobre mim, e aí você começa a olhar o texto e diz assim, isso aqui está falando comigo, essa é a minha experiência. Aí o texto nos lembra, lembra-te do teu Criador, lembra-te do teu Criador, porque agora vem a terceira e última parte, segunda metade do verso 5 ao verso 7, ele nos lembra o seguinte, porque vais à casa eterna, todos nós vamos morrer. Esse é um assunto que algumas pessoas não gostam de tocar nele. Quando você fala em morte, algumas falam assim, vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto. Mas não tem como a gente mudar de assunto. E nós vamos tratar dele, porque ele diz aqui, vais à casa eterna. E os pranteadores andem rodeando pela praça. E vai chegar um momento que você vai morrer e alguém vai chorar por você. Mas o detalhe é que o verso 6, novamente ele recorre à figura de linguagem. A ideia de romper o fio da prata e se despedace o copo de ouro. O fio da prata era a ideia, quando chega as suas joias, elas se desgastarem, se estragarem. Aí alguém pode fazer, pastor, mas joia não se estraga assim tão fácil, né? Estraga. Meu pai é ourives, a minha primeira profissão formal, né, foi trabalhar com fábrica e conserto de joias com meu pai. Quando eu tinha entre 12 a 15 anos de idade, trabalhei com ele, aprendi inclusive a fazer algumas joias. Rompem, o desgaste. A prata inclusive, não sei se você sabe, ela serve como medidor de ácido úrico do corpo. Quando ela começa a ficar preta é porque vá no médico, tá? Quer dizer, vá antes, regularmente. Mas, se você usa prata e ela costumeiramente preteja com facilidade, cuidado, isso é um sinal. É ácido, e pode ser ácido ruim no corpo, né? E aí os linfomas podem estar acusando que está alguma coisa errada no seu corpo. Mas o ouro também se quebra. Mesmo copos, mesmo taças, elas sendo agredidas e com o tempo elas podem prejudicar a sua durabilidade. Mas o texto ainda diz, se quebre o cântaro junto à fonte, aquele vaso que tira água, ou despedace a roda junto ao poço. Ele vai dizer assim, porque todas essas coisas, por mais úteis, por mais valorosas que elas sejam, elas vão chegar no seu fim. A segunda lei da termodinâmica, ela funciona para todo mundo, independentemente do valor, da utilidade,
e do lugar dela na criação. Elas perderão energia, elas perderão a sua durabilidade, elas perderão a sua existência, porque elas se acabarão. E é por isso que o verso 7 ela vai dizer para nós: e o pó volte à terra como era, o espírito volte a Deus que o deu. Todos nós passaremos por essa experiência. Por que nós podemos dizer que foi Salomão que escreveu isso? Ele pôde com tristeza olhar a vaidade que foi sua vida, sendo seduzido, sendo atraído pelo pecado, perseguindo e submetendo-se ao senhorio de suas esposas, em elas induzirem ele à idolatria pagã. Mas talvez Salomão, antes de uma idolatria religiosa, formal, de estátuas e ídolos, de Camon, de Moabe e de todos aqueles povos antigos, ele foi tomado por um outro tipo de idolatria que nós vemos ele confessando lá no capítulo 2 do texto que nós lemos. Uma egolatria em que ele é dominado pelo poder, é dominado pelo prazer, ele é dominado pela sua autorrealização. Observe bem, não há nenhum problema, meus irmãos, especialmente vocês que são jovens, que estão começando a vida. Não há nenhum problema em você querer ter alegria, não há nenhum problema em você querer ter estudo, conhecimento, capacidades, competências, títulos, ter casa, ter carro, não há nenhum problema nisso. O que o texto nos adverte é: não coloque nestas coisas o seu coração. Elas são criação do homem ou de Deus. Elas são resultados do mandato cultural. Elas são coisas que vão se deteriorar. Elas não significam o valor que nós temos. Um homem não pode ser medido pelo que ele tem. Um homem não pode ser avaliado pelo que ele é capaz de fazer. O valor de um homem diante de Deus é o quanto ele ama o Senhor. É o quanto ele teme ao Senhor. E aí sim, o que ele fará, o que ele produzirá, terá o valor que Deus determina para ele. Senão nós teremos que cair na conclusão que nulidade, sem sentido, diz o pregador, nada tem significado. Que Deus nos livre de viver a nossa vida pensando apenas em ter, apenas em fazer, apenas em ajuntar, apenas em conquistar. O Shintoísmo, que é uma religião japonesa, e meus antepassados vieram de lá, eram shintoístas, quando a pessoa morre, eles colocam comida, entre as comidas comuns eles colocam também arroz doce, não sei para quê, mas é um diferencial. Colocam parte de suas joias, colocam dinheiro, colocam alguns objetos de valor no caixão, fecham e enterram a pessoa. A gente olha com uma mentalidade cristã, uma cosmovisão cristã, e vai assim, não faz sentido isso. Para esse morto não faz sentido ter isso. Mas para nós também não. Porque para nós o valor não está apenas em ter e capacidade de fazer, mas o que temos para a glória de Deus e o que fazemos para a glória de Deus. Tem uma tribo lá no Acre, divisa com o Amazonas, chamado Rastanawa. É curioso o conceito de riqueza deles. Se você quer perguntar assim, como que eu sei que algum índio aqui é rico? Ele vai dizer assim, depende de quantos javalis ele consegue caçar. Javali ou porcão, ou queixada, não sei como que os irmãos conhecem. É o javali. Depende de quanto javali ele consegue caçar. Então, naquele dia, se ele conseguiu caçar 2 javalis,
ele é um homem rico de 2 javalis. Só que o detalhe, ele tem que comer aquele negócio de hoje para amanhã, porque a carne, lá não tem geladeira, não tem freezer, né? Não tem sal para poder salgar e muquear a carne. Então eles têm que comer a carne de outro dia. Então a riqueza dele dura no máximo 12 horas. E depende da quantidade de javalis que ele caçar. E não faz sentido ele caçar muitos também, porque ele não vai conseguir consumir mais do que aquilo. Aí você fala assim, mas como é que troço mais sem sentido? A diferença entre você ter um javali para comer em 12 horas, você ter uma casa que talvez você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos, é só o tempo de durabilidade. Agora, quando nós ensinamos nossos filhos o temor do Senhor, quando nós formos lembrados pelo que nós glorificamos e fizemos para glorificar a Deus, e quando as pessoas que ao nosso redor foram beneficiadas pelos dons que Deus nos deu, pelas posses que Deus nos deu, pelas competências que o Senhor graciosamente nos deu, isso vai para a eternidade. E aí nada é vaidade, porque se enche da glória de Deus. Amém.